Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Levítico de Filosofia para mais uma manhã de estudo, de reflexão, de conhecimento e de muito diálogo filosófico. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse dia e sempre. Meus filhos, hoje nós vamos discutir o capítulo 14º do material de vocês de filosofia, que vai tratar sobre a teoria do conhecimento, tá? Então nós vamos agora discutir um pouco, dialogar um pouco sobre as formas de adquirir conhecimento, a forma de adquirir saber, né? Então a filosofia, ela no decorrer do processo de evolução, não é, de história, de elaboração do saber, houve um momento que os próprios filósofos pararam e começaram a questionar, não é, o próprio saber produzido, tá, até eles. Então, foi como se lhes dissesse, não é, fizesse a seguinte interrogação: quem nos garante que todo conhecimento produzido até nós, de fato, seja um conhecimento verdadeiro? Como podemos comprovar que o conhecimento, como podemos comprovar o que seja um conhecimento verdadeiro, tá? Então, assim como todo conhecimento, ele parte de uma interrogação, ele parte de uma todo conhecimento produzido, ele surgiu, não é, de uma indagação. A teoria do conhecimento não foi diferente. Então, há uma ciência chamada teoria do conhecimento. O próprio Platão escreveu uma obra chamada Teteto, que discute a questão da teoria do conhecimento. Então, se você for ler essa obra, você vai perceber que o conhecimento é uma construção, não é, indeterminada, é uma construção inacabada, tá? Todo dia nós estamos construindo, todo dia nós estamos colocando um tijolo, né? Todo dia nós estamos elevando cada vez mais. Esse conhecimento inicia-se no momento da fecundação no ventre materno e termina com o último suspiro da morte, não é? Então, meus filhos, a teoria do conhecimento, ela vai se discutir, ela vai se dividir em duas ramificações, tá? A ramificação empírica e a ramificação racionalista. Então, a empirista e a racionalista são as duas colunas da teoria do conhecimento, tá? Então, quando é que se divide, não é? Como é que se solidifica a teoria do conhecimento? Ela vai ficar bem clara para nós, não é? Desde lá dos pré-socráticos, de modo especial. Ela vai se separar entre o pensamento de Heráclito e Parmênides, e aí vai passar depois o pensamento de Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Sócrates e Platão vão ser racionalistas, Aristóteles, não é, empirista. Quando chega na Idade Média, vai se perpetuar ainda essa divisão do conhecimento entre o pensamento de Tomás de Aquino, que vai priorizar o conhecimento de Aristóteles, e Agostinho, né, o pensamento platônico, tá? O pensamento de Platão, e vai chegar na filosofia moderna com os empiristas como Francis Bacon, David Hume e John Locke, e no lado do racionalismo, o expoente mais alto, que é o René Descartes, tá? Então aqui é uma evolução desse processo da teoria do conhecimento, dessas discussões de como se elabora o conhecimento, até, eu fiz essa introdução, até o conhecimento, não é, da filosofia moderna, tá? Então, meus filhos, como foi que o homem veio produzindo conhecimento até o nosso tempo, tá? Os primeiros filósofos a indagar, a questionar as formas, não é, de conhecimento, de saber, de como as coisas surgiram, de como as coisas foram originadas, foram os pré-socráticos, os chamados filósofos, né, da physis, os filósofos da natureza. Então, os primeiros filósofos pré-socráticos, eles começaram a questionar a natureza, começaram a especular lá, não é?
Então, cada um desses filósofos pré-socráticos, eles tentaram buscar na natureza um elemento que explicasse a origem de todas as coisas, né? De como tudo tinha surgido, de onde tudo surgiu. Então, no material de vocês do capítulo 14, vocês têm aí o Tales de Mileto. Então, o Tales de Mileto, ele foi esse filósofo, tá? Que tentou dar, um dos primeiros filósofos, que tentou dar a explicação para as coisas, para o mundo, um dos primeiros a explicar a origem de todas as coisas de uma forma racional. Tá? Então, o Tales de Mileto, ele olhando, estudando, observando o universo e o mundo, ele procurou um elemento, não é, da natureza que tentasse explicar a origem de tudo. Então, para Tales de Mileto, tudo surgiu da água. Tá? Então, para Tales de Mileto, a água é vida, não é? E os seres, objetos, deixam de ter vida quando não tem mais água. Por exemplo, se você perguntar, não é, está aí na sua casa, no seu quarto, tudo que está ao seu redor para Tales de Mileto surgiu da água. Tá? Tudo veio da água, até a própria energia que talvez você está assistindo esse vídeo, tá? Ela foi produzida também da água. O próprio corpo humano, nossa vida humana, ela tem uma grande porcentagem de água, tá ok? Então, meus filhos, o Tales de Mileto, ele não só foi um filósofo que deu, né, uma primeira explicação para o surgimento das coisas através da água, né? Mas ele também foi um dos primeiros a elaborar um método que construísse saber e conhecimento. Aí na página de vocês, 48, tem as perguntas que ele fez, 4, né, pontos fundamentais que ele tentou responder, tentou compreender no seu pensamento filosófico, né? Um elemento que fosse essencial para a vida, tá? Um elemento que fosse capaz de movimento, um elemento que fosse capaz de mudança e um elemento que fosse capaz de formar qualquer outra coisa. Então, o método que ele vai seguir, o método que ele vai, não é, percorrer para responder as questões, são esses 4 pontinhos que você deve focar o seu estudo, tá, no decorrer das coisas. Então, meus filhos, cada filósofo pré-socrático tentou buscar na natureza um elemento que explicasse todas as coisas. O material de vocês só trouxe o Tales de Mileto, né? Mas se você for estudar esses filósofos, um vai dizer que tudo surgiu do fogo, um vai dizer que surgiu do átomo, o outro vai dizer que surgiu do apeiron, não é? O outro vai dizer que surgiu do infinito, né? O outro do ar, tá? Então, a partir de Tales de Mileto, vai haver um grande confronto de ideias, de discussões, para compreender o universo, a natureza, através de um elemento. Mas o que é que eles têm em comum? Não é? O que todos os filósofos pré-socráticos têm em comum, e você não deve esquecer isso para a sua prova, é que todo filósofo pré-socrático, ele é considerado um filósofo pré-socrático porque ele é um estudante da natureza. Tá? O objeto de estudo dele é a natureza. Segundo que cada um desses filósofos, eles buscam um elemento da natureza para explicar tudo. Tá? O que chama esse elemento, né, originador, é chamado de arqué. Tá? Então, arqué é o princípio originador de todas as coisas, tá, que esses filósofos vieram buscar. Então, o que eles têm em comum é a natureza enquanto objeto de estudo. O segundo é o elemento originador, que é o conceitozinho de arqué. Depois você também não deve esquecer, meus filhos, que os filósofos da natureza, os pré-socráticos, não significa que eles vieram antes de Sócrates, né? A gente já até estudou, já discutiu isso. O que diferencia eles é justamente o pensamento que eles ficam presos, né, na questão da natureza. Os socráticos vão romper o pensamento da natureza e vão tratar para a questão antropológica, tá? Mas a gente já trabalhou sobre isso, você já conhece isso. O outro ponto sobre a questão da teoria do conhecimento, sobre os pré-socráticos, é que esses filósofos, né, esses foram os primeiros cientistas, e o método deles de estudo era um método de especulação.
de observação sem interferir nos objetos de estudos, né? Então, eles apenas observavam a natureza, eles apenas observavam o mundo e não interferia sobre ela, tudo bem? Então, meus filhos, para que a gente possa, não é, compreender essa teoria do conhecimento, no próximo capítulo nós vamos tratar, não é, mais sobre isso. Vamos saber, não é, o que defende o racionalismo, o que defende o empirismo, não é, quais são as formas de saber, tá? E por cima de tudo, o que cada um desses filósofos vão contribuir para a questão do desenvolvimento da educação e do conhecimento, ok? Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!